Tailândia, país dos sorrisos ou terra de antigos mistérios. Por trás dos cartões postais habituais, com praias de águas turquesas e templos dourados, esconde-se um mundo completamente diferente e enigmático sobre o qual guias turísticos comuns não falam. Você acha que conhece este país exótico? Permita-me abrir seus olhos para a realidade, onde por trás dos rostos sorridentes dos tailandeses e das atrações turísticas se revela a verdadeira Tailândia, com tradições chocantes, rituais proibidos e fenômenos inexplicáveis. Em um país onde o rei é venerado como uma divindade, existem algumas das leis mais severas do mundo, cuja violação pode resultar em décadas de prisão. Você sabia que em algumas províncias remotas ainda são praticados antigos rituais que envolvem sangue humano e partes de animais? E que alguns monges tailandeses demonstram habilidades sobrenaturais, reconhecidas até mesmo pelos céticos mais ferrenhos? Nossa jornada no formato de iceberg o levará de conhecimentos superficiais, acessíveis a qualquer turista, para as profundezas sombrias da cultura, história e misticismo tailandeses, onde raramente se aventuram os não iniciados. Você está pronto para descobrir 15 fatos sobre a Tailândia que mudarão sua percepção sobre este país enigmático? Mas por trás dessa máscara sorridente da Tailândia se esconde uma profundidade de segredos e mistérios que remontam às profundezas dos séculos. Fato 1. A máscara sorridente de uma civilização antiga, uma serenidade enganadora. Quando o viajante pisa pela primeira vez na terra abençoada da Tailândia, seus olhos se deparam com uma cena de quase um paraíso. Águas turquesa envolvendo areias brancas das praias, frutas exóticas que enchem o ar com seu aroma doce e, claro, aqueles famosos sorrisos tailandeses que iluminam os rostos dos moradores como raios de sol. Mas o que se esconde por trás dessa imagem serena? A Tailândia não é apenas um paraíso turístico, mas um fenômeno cultural complexo, moldado pela influência do budismo, que permeia cada aspecto da vida dos tailandeses. O país conta com mais de 40 mil templos budistas, muitos dos quais guardam artefatos antigos, cuja origem é envolta em mistério. Alguns pesquisadores afirmam que nos templos mais antigos, escondidos dos olhos dos turistas, existem manuscritos que contêm conhecimentos que a humanidade considera há muito perdidos. Os sorrisos enigmáticos dos tailandeses, que tanto encantam os visitantes, têm um profundo subtexto filosófico. Eles refletem a compreensão budista da impermanência de tudo e a aceitação da vida em todas as suas manifestações. Mas há também outra teoria. O sorriso serve como um mecanismo de defesa, uma máscara que esconde um mundo inteiro de crenças antigas, anteriores ao budismo. Descobertas arqueológicas das últimas décadas confirmam que, antes da chegada do budismo, o território da atual Tailândia foi lar de civilizações que praticavam rituais complexos relacionados à adoração dos espíritos da natureza e dos antepassados. Vestígios dessas crenças ainda podem ser encontrados em vilarejos remotos, onde por trás das tradicionais cerimônias budistas se escondem rituais muito mais antigos e misteriosos. Como uma nação com uma história tão rica e às vezes sombria poderia se transformar em um símbolo de serenidade e calma? Talvez seja nesse contraste que reside o maior mistério da Tailândia, a capacidade de preservar segredos antigos sob a máscara de um sorriso acolhedor. Os xamãs locais, que ainda podem ser encontrados nas regiões montanhosas do norte do país, dizem que a verdadeira essência da Tailândia se revela apenas àqueles que estão dispostos a olhar além do óbvio. Eles falam sobre linhas energéticas ocultas que cruzam o país, sobre lugares de poder, onde a linha entre os mundos se torna especialmente tênue. Os cientistas são céticos em relação a tais afirmações, mas mesmo eles não conseguem explicar por que alguns templos antigos foram construídos com base em princípios geométricos
que foram descobertos pela ciência ocidental apenas no século XX. A Tailândia sorri para o mundo, mas esse sorriso guarda segredos que, talvez, nunca serão totalmente revelados. Fato 2. Cidade dos Anjos. Um nome que sussurra os mistérios da eternidade. Ao nos aprofundarmos no mundo enigmático da Tailândia, deparamos com um fenômeno que deixa até os mais experientes pesquisadores perplexos. A capital do país, Bangkok, possui o nome oficial mais longo entre todas as cidades do mundo. A denominação cerimonial completa da capital tailandesa consiste em 169 caracteres e foi registrada no livro dos recordes Guinness como um monumento linguístico sem igual. Em sânscrito antigo, a língua dos sábios e sacerdotes, este majestoso nome se desdobra como um pergaminho sagrado. Krung Thep Maha Nakon Amon Ratanakosin Mahintharayota Maha Dilok Fop Noparat Ratchatanibu Griram Udom Ratchinawet Maha Sathan Amon Piman Avatan Satit Sakatata Witsanu Ham Prasit, que em tradução significa a grande cidade dos anjos, a suprema morada dos tesouros divinos, a grande terra, a cidade intransponível do deus Indra, a majestosa capital do mundo, dotada de 9 pedras preciosas, a cidade feliz, repleta de abundância, o grandioso palácio real que lembra a morada divina, onde reina o Deus reencarnado, a cidade presenteada por Indra e construída por Vishnu Khan. Mas por que os governantes do antigo Sião decidiram dar à sua capital um nome tão rebuscado? Alguns historiadores acreditam que isso foi feito com um propósito prático. O nome longo servia como um feitiço protetor, resguardando a cidade de espíritos malignos. Outros veem nesse fenômeno linguístico a manifestação de um profundo sistema cosmológico, segundo o qual a cidade na Terra deve ser um reflexo da cidade celestial. Os sábios locais contam que cada sílaba desse nome possui um significado sagrado e, quando pronunciada em uma sequência específica, pode abrir as portas entre dimensões. Cientistas céticos rejeitam tais teorias, mas não conseguem explicar por que pesquisas acústicas mostraram que o nome completo de Bangkok, pronunciado no original Pali, cria um padrão sonoro único, ressoando com as proporções arquitetônicas dos templos mais antigos da cidade. Monges tailandeses, guardiões de conhecimentos antigos, afirmam que o verdadeiro significado do nome da capital está acessível apenas àqueles que alcançaram um determinado nível de iluminação. Eles falam sobre códigos ocultos e mensagens cifradas entrelaçadas na essência desse nome majestoso. Quando os turistas, despreocupadamente, chamam a cidade pelo simples nome de Bangkok, eles nem suspeitam que estão utilizando apenas uma forma abreviada, que surgiu no uso dos estrangeiros. Os próprios tailandeses, em sua fala cotidiana, chamam sua capital de Krung Thep, Cidade dos Anjos. Mas o nome completo, como um antigo feitiço, continua a ecoar durante as mais importantes cerimônias de Estado, ligando a moderna metrópole ao seu passado místico. O que está escondido nesse labirinto linguístico? Quais mistérios estão codificados nesta mantra verbal? Talvez a resposta esteja em algum lugar entre as linhas dos antigos manuscritos, guardados nas bibliotecas monásticas fechadas da Tailândia, esperando por um pesquisador que consiga decifrar a mensagem deixada por nossos ancestrais há muitos séculos. Fato 3. Monarca divino, a sombra do mandato celestial na terra da Tailândia. Mas se os mistérios místicos do nome Bangkok nos conduzem a um labirinto de símbolos antigos, o próximo fenômeno da cultura tailandesa nos mergulha em um mundo igualmente enigmático de poder sagrado. No coração do Estado moderno, onde arranha-céus coexistem com antigos templos, existe uma instituição cercada por uma aura de quase sobrenatural veneração, a monarquia tailandesa. O rei da Tailândia não é apenas o chefe de Estado. Aos olhos de milhões de súditos,
Ele é a encarnação viva da força divina, um herdeiro de uma tradição que remonta a tempos imemoriais, quando os governantes eram considerados semideuses. Mas o que mais surpreende o observador ocidental é que essa reverência está consagrada em uma das leis mais rigorosas do mundo sobre ofensas à majestade, que prevê pena de prisão de até 15 anos para qualquer ato que possa ser interpretado como desrespeito à pessoa real. Imagine uma simples dobra em uma nota com a imagem do monarca, um comentário descuidado nas redes sociais ou mesmo uma piada infeliz podem levar a um longo encarceramento. Historiadores rastreiam as raízes desse fenômeno até a antiga concepção Khmer de Deva-Raja ou Deus-Rei, segundo a qual o monarca é o elo vivo entre os mundos celestial e terreno. Antropólogos observam que na língua tailandesa existe um vocabulário real especial, palavras e expressões que são usadas exclusivamente ao se dirigir a membros da família real ou ao falar sobre eles. Até mesmo o simples ato de comer ou dormir, quando se refere ao monarca, é descrito em termos completamente diferentes dos usados para os mortais comuns. Mas isso é apenas uma tradição cultural ou há algo mais profundo por trás disso? Alguns pesquisadores acreditam que o status especial da monarquia tailandesa está ligado a antigas práticas esotéricas, segundo as quais o rei passava por rituais de iniciação secretos que lhe concediam acesso a conhecimentos místicos. Lendas locais falam sobre tatuagens sagradas de yantras que cobriam os corpos dos monarcas para protegê-los de forças malignas e aumentar seu poder espiritual. Céticos afirmam que as rigorosas leis sobre a monarquia são apenas uma ferramenta de controle político, mas não conseguem explicar por que mesmo os tailandeses mais educados e cosmopolitas sentem uma reverência genuína pela família real. Durante cerimônias importantes, quando o rei aparece diante dos súditos, muitos testemunhas descrevem a sensação de uma energia inexplicável que se espalha pelas praças e ruas. O que isso é? Uma psicose coletiva, a força de séculos de tradição ou a manifestação de algo que não se encaixa no pensamento racional moderno? O povo tailandês acredita que seu rei tem a capacidade de influenciar o clima, as colheitas e até mesmo forças cósmicas. Quando, em 2016, faleceu o rei Rama IX, todo o país mergulhou em luto e muitos testemunhas relataram fenômenos atmosféricos incomuns no momento de sua morte. Coincidência ou manifestação de uma conexão entre o monarca e as forças da natureza. A verdadeira natureza dessa profunda veneração permanece um dos segredos mais bem guardados da Terra dos Sorrisos, oculta sob o manto de rituais antigos e protegida não apenas pela lei, mas também pelo consentimento silencioso de milhões de súditos crentes. Fato quarto. Songkran, uma batalha mística dos elementos onde a água dissolve a fronteira entre os mundos. Mas se a natureza divina da monarquia tailandesa está envolta em um véu de segredos sagrados, o próximo fenômeno da cultura tailandesa se derrama literalmente nas ruas das cidades e vilarejos, transformando todo o país em uma arena de um grandioso ritual de purificação. Imagine, um país com uma população de quase 70 milhões de pessoas mergulha por alguns dias em um estado de caos aquático controlado. Songkran não é apenas o Ano Novo tailandês, é um ritual ancestral, onde a água se torna o meio entre o passado e o futuro, entre o terreno e o sobrenatural. Em meados de abril, quando o sol atinge seu zênite e o calor se torna quase insuportável, as ruas das cidades tailandesas se transformam em rios, onde cada transeunte pode ser aspergido ou completamente molhado, e ninguém tem o direito de se ofender com essa invasão do espaço pessoal. Antropólogos rastreiam as raízes desse fenômeno até os antigos rituais de purificação brahmanistas, quando a água era utilizada para lavar tudo que era negativo acumulado no ano anterior. Mas há um significado ainda mais profundo e esotérico.
Segundo antigos manuscritos encontrados em templos perdidos no norte da Tailândia, nos dias de Songkran, a fronteira entre o nosso mundo e o mundo dos espíritos se afina, e a água serve como condutor de energias inacessíveis em tempos normais. Xamãs locais e guardiães das tradições afirmam que nas gotas d'água que voam durante o festival é possível ver reflexos de outras realidades se observar do ângulo certo. Céticos sorriem ao ouvir essas explicações, mas não podem deixar de reconhecer a estranha atmosfera de euforia e irmandade que envolve até mesmo os participantes mais contidos das batalhas aquáticas. O que é mais surpreendente, durante o Songkran, registra-se um número anormalmente baixo de conflitos e crimes, apesar das enormes aglomerações de pessoas e da atmosfera geral de carnaval de permissividade. Psicólogos ocidentais explicam esse fenômeno como um catarse e uma suspensão temporária das barreiras sociais, mas os sábios tailandeses falam sobre a influência harmonizadora do elemento água, ativada por mantras antigos que os monges sussurram sobre os reservatórios dos templos antes do início das festividades. Em vilarejos remotos do norte da Tailândia, ainda existem rituais ligados ao Songkran que nunca são demonstrados a estranhos. Ali, a água é misturada com infusões de ervas secretas, seguindo receitas transmitidas de geração em geração e utilizada para invocar os espíritos dos antepassados, a fim de obter sua bênção para o novo ciclo anual. Alguns pesquisadores de fenômenos paranormais notam estranhos efeitos luminosos registrados em fotografias tiradas durante batalhas aquáticas especialmente intensas, silhuetas borradas, flashes inexplicáveis, distorções no espaço ao redor dos respingos d'água. Coincidência, efeitos ópticos ou a manifestação de algo que não se encaixa nos moldes da ciência moderna. O mistério do Songkran permanece um dos mais vibrantes e, ao mesmo tempo, incompreensíveis enigmas da Tailândia, atraindo anualmente milhares de buscadores de aventuras e experiências espirituais de todo o mundo. E enquanto alguns veem nele apenas um divertido festival aquático, outros sentem a pulsação de uma antiga magia que transforma todo o país por alguns dias em um único organismo vivo, ligado por correntes de água carregadas de energia. Fato 5. A pentagrama do sabor, o código místico da cozinha tailandesa que revela as portas da percepção. Mas, se os rituais aquáticos do Songkran purificam a alma através de um impacto externo, o próximo fenômeno da cultura tailandesa penetra na essência do ser humano através do mais antigo canal de conhecimento do mundo, o sabor. Na tradição culinária tailandesa, esconde-se um mistério que raramente é mencionado até mesmo pelos chefes mais renomados. Um verdadeiro prato tailandês não é apenas comida, mas sim um experimento alquímico, onde os 5 elementos primordiais do sabor se combinam em uma rigorosa sequência, criando um efeito que vai além da experiência gastronômica comum. Imagine, cada prato autêntico da cozinha tailandesa contém 5 sabores fundamentais: azedo, picante, doce, salgado e amargo, que devem ser percebidos não simultaneamente, mas em uma determinada sequência rítmica, semelhante às notas em uma composição musical. Pesquisadores das tradições gastronômicas do Sudeste Asiático descobriram uma coincidência surpreendente. As proporções desses 5 sabores nas receitas clássicas tailandesas, transmitidas de geração em geração nas famílias de chefes reais, correspondem às relações matemáticas da proporção áurea. Coincidência ou conhecimento intencionalmente codificado? Nas remotas aldeias montanhosas da província de Isan, ainda existem escolas culinárias onde a arte de equilibrar os 5 sabores é ensinada como uma forma de meditação e prática espiritual. Mestres cozinheiros locais afirmam que um prato preparado corretamente, com equilíbrio ideal de todos os 5 elementos,
pode induzir um estado alterado de consciência semelhante a um transe, abrindo acesso a imagens e memórias subconscientes. Neurogastrônomos ocidentais são céticos em relação a essas afirmações, mas reconhecem a combinação de certos estímulos gustativos realmente pode ativar áreas do cérebro relacionadas à memória emocional e ao conhecimento intuitivo, o que é ainda mais intrigante. O que costumamos chamar de culinária tailandesa em restaurantes fora da Tailândia tem pouco a ver com os pratos autênticos. Um verdadeiro tom yum, preparado segundo receitas antigas, contém não menos de 23 ingredientes, muitos dos quais nunca deixam os limites da Tailândia devido a rigorosas restrições sobre a exportação de algumas plantas consideradas sagradas. Em 2008, um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, estudando a influência da comida nas habilidades cognitivas, realizou um experimento com monges do templo Wat Pho, em Bangkok. Os resultados, que nunca foram totalmente publicados, mostraram uma estranha correlação entre o consumo de determinados pratos tailandeses e um aumento temporário nas habilidades intuitivas dos participantes do experimento. Documentos relacionados a essa pesquisa foram posteriormente classificados por razões desconhecidas. Os chefes mais antigos da cozinha real preservam o conhecimento do chamado sexto sabor, que não pode ser descrito em palavras e que aparece apenas com o equilíbrio ideal dos 5 sabores principais em combinação com a atitude mental correta do comensal. Esse sabor místico, segundo eles, serve como a chave para entender as camadas mais profundas da realidade, inacessíveis à percepção comum. A ciência moderna não pode confirmar nem refutar a existência desse fenômeno, deixando-nos na fronteira entre a mitologia gastronômica e a potencial descoberta de novas dimensões da experiência sensorial. Quais outros mistérios se escondem por trás dos sabores familiares da cozinha tailandesa? E por que as receitas antigas são tão cuidadosamente guardadas dos olhos curiosos? Essa questão permanece um dos mistérios mais apetitosos da Tailândia, que só pode ser desvendado mergulhando na autêntica cultura culinária deste país fascinante. Fato 6. O invulnerável Sião. A mística proteção da terra dos sorrisos contra a escravização colonial. Mas, se a culinária tailandesa guarda segredos sobre a percepção da realidade através dos receptores de sabor, um fenômeno ainda mais enigmático permanece a trajetória histórica do próprio Tailândia, o único país em todo o Sudeste Asiático que nunca se curvou diante dos colonizadores europeus. Enquanto a Birmânia caiu sob o ataque da coroa britânica, o Vietnã, Camboja e Laos foram aprisionados pelo Império Francês e a Indonésia se submeteu aos holandeses. O antigo Sião permaneceu uma ilha intransponível de independência em um mar de domínio colonial. Como isso foi possível? A historiografia oficial atribui isso ao gênio diplomático dos reis da dinastia Chakri, especialmente Rama IV e Rama V, que habilidosamente equilibraram os interesses da Grã-Bretanha e da França, transformando a potencial rivalidade das potências em garantia de soberania para Sião. Mas fora dos círculos acadêmicos, nos templos montanhosos do norte da Tailândia, podem ser ouvidas explicações completamente diferentes para esse fenômeno histórico. Os guardiões das antigas sabedorias afirmam que em 1782, quando a ameaça de colonização se tornou evidente, 9 dos monges mais poderosos de diferentes províncias do reino se reuniram em uma caverna secreta do templo Wat Phra That Doi Suthep e realizaram um ritual de 13 dias, criando um escudo energético invisível ao redor das fronteiras do país. Segundo essa lenda, eles utilizaram uma técnica ancestral chamada Samrong Muang, ou 3 pilares do reino, unindo a força da terra, da água e do ar para criar um campo de proteção que repele as intenções agressivas. Céticos apontam fatores geopolíticos. Sião serviu como um conveniente buffer entre as possessões britânicas
e francesas. No entanto, até os historiadores mais pragmáticos reconhecem a estranheza do fato de que várias expedições militares contra Sião terminaram em fracassos inexplicáveis. Doenças súbitas entre os soldados, erros de navegação inexplicáveis e estranhos efeitos psicológicos quando os comandantes tomaram decisões irracionais em contrariedade aos seus próprios interesses. Um caso particularmente notável ocorreu em 1893, quando uma expedição militar francesa, com absoluto domínio técnico, foi parada em Pakenham não tanto pela força militar dos siameses, mas por uma série de eventos inexplicáveis, incluindo uma tempestade repentina em um dia sem nuvens e alucinações em massa entre os marinheiros franceses. Antropólogos observam. Essa singularidade histórica moldou uma consciência nacional especial entre os tailandeses, na qual está profundamente enraizada a ideia de proteção divina e de um destino especial para sua terra. Mesmo hoje, na canção nacional da Tailândia, existem versos sobre um poder mágico que protege a nação. O que isso é? Uma metáfora poética ou um eco de um antigo ritual de proteção que age através dos séculos? Pesquisadores de fenômenos paranormais notam uma concentração anormalmente alta de anomalias geomagnéticas ao longo das fronteiras históricas de Sião, coincidentes com as linhas de antigos templos. Coincidência ou manifestação material da proteção mística? Independentemente das verdadeiras razões, é inegável o fato. Em uma região onde cada país sofreu a trauma da subordinação colonial, apenas a Tailândia preservou a continuidade da tradição cultural e da soberania estatal, tornando-se um santuário único da autêntica civilização do Sudeste Asiático. Que força preservou esta terra de conquistadores e ela continua a agir em nosso tempo, protegendo a Tailândia das modernas formas de colonização cultural e econômica? Essa questão permanece um dos mistérios mais intrigantes não apenas da história tailandesa, mas da história mundial. Fato 7. O enigma do terceiro sexo, os Kathoa, na sociedade tailandesa. No coração do ensolarado Tailândia, entre ruas vibrantes e templos tranquilos, vive uma comunidade única, conhecida como Kathoa ou Ladyboys. Este termo designa pessoas transgender que a sociedade tailandesa percebe com uma surpreendente tolerância e respeito. Mas o que está por trás desse fenômeno? Porque, em um país onde tradições e costumes desempenham um papel importante, existe um espaço para a diversidade de gênero. Os Kathoa não são apenas parte da cultura, eles são um elemento vital da estrutura social, desempenhando seu papel na vida da comunidade. Ao contrário de muitos países onde pessoas transgender enfrentam preconceito e discriminação, na Tailândia, os Kathois são frequentemente aceitos e até adorados. Eles participam de diversos aspectos da vida, desde shows e entretenimentos até festivais e rituais tradicionais, onde sua presença se torna uma parte essencial do patrimônio cultural. O budismo, que está profundamente enraizado na sociedade tailandesa, desempenhou um papel fundamental na formação dessa atitude. Na filosofia budista, o foco é na compaixão, aceitação e compreensão. Isso permite que os tailandeses vejam a diversidade como uma parte natural da vida e não como uma anomalia. Além disso, muitos mosteiros budistas, que atuam como centros de espiritualidade e aprendizado, estão abertos aos Kathoas, o que ressalta seu lugar na sociedade. Como isso é possível? Alguns pesquisadores acreditam que textos budistas antigos já continham indícios da existência de um terceiro sexo, e isso condicionou o desenvolvimento da relação com os Kathoa. Curiosamente, na cultura tailandesa, até existe um festival dedicado aos Kathoa, onde eles podem mostrar seus talentos e receber reconhecimento.
No entanto, apesar disso, a vida dos Katuar não é isenta de desafios. Muitos enfrentam dificuldades na busca por emprego e na aceitação em famílias tradicionais. Mas mesmo nessas condições, eles continuam lutando por seu lugar ao sol, apoiando uns aos outros e formando comunidades. Essa contradição entre respeito e preconceito cria uma atmosfera especial, onde os Katuar vivem em uma constante luta pelo direito de serem quem realmente são. Como é possível que em uma mesma cultura coexistam visões tão diferentes sobre gênero e identidade? Talvez esse seja um enigma que ainda está por ser desvendado. O que vem a seguir para os Katuar na Tailândia moderna? Seu lugar na sociedade permanece tão sólido quanto no passado? Essas questões abrem um novo capítulo na investigação das identidades de gênero e seu lugar no contexto mundial. Fato 8. Muay Thai, mais que um esporte, é uma arte de guerra e ritual. No coração da Tailândia, entre mercados movimentados e templos tranquilos, esconde-se uma arte única que combina não apenas força física, mas também uma profunda espiritualidade, o Muay Thai. Não se trata apenas de um esporte de combate, mas de uma verdadeira filosofia, onde cada golpe, cada posição e cada ritual estão repletos de significado. Antes do início da luta, os lutadores realizam a dança tradicional Wai Kru, que é uma parte essencial da preparação para o combate. Esse ritual não é apenas uma homenagem ao treinador e aos ancestrais, mas também simboliza a conexão com os espíritos e protetores que, segundo as crenças, ajudam os lutadores em suas batalhas. O Wai Kru não é apenas um movimento físico, está repleto de gestos que contam a rica história e cultura do povo tailandês. Cada movimento é como um sussurro do passado que atravessa os séculos, conectando tradições atuais e antigas. Mas o que está por trás desse ritual? Qual é a sua verdadeira essência? Alguns pesquisadores afirmam que o Muay Thai se formou sob a influência de antigas artes marciais e rituais que existiam na região há muitos séculos. Essa ligação com a história confere ao Muay Thai uma aura especial de mistério e força. Além disso, o Muay Thai se tornou uma parte essencial da identidade nacional dos tailandeses, personificando o espírito da nação, a resiliência e a disposição para lutar. Os atletas, ao subirem ao ringue, não representam apenas a si mesmos, mas personificam toda uma cultura e tradições que absorveram paixão, sacrifício e respeito pelos ancestrais. Mas como esse tipo de arte marcial se tornou tão importante para o povo tailandês? Talvez isso testemunhe o profundo respeito dos tailandeses por suas raízes e cultura. Curiosamente, o Muay Thai também se tornou um símbolo de unidade e coesão, unindo pessoas de diferentes idades e status sociais. Nas competições modernas, podemos ver como os espectadores, independentemente de sua posição, se reúnem para apoiar seus lutadores favoritos. Contudo, apesar disso, por trás do brilho exterior dos eventos esportivos, escondem-se as dificuldades enfrentadas por muitos atletas. Quais são seus verdadeiros motivos? Eles buscam apenas a fama ou estão em busca de algo mais profundo? Essa multiplicidade do Muay Thai o torna não apenas um esporte, mas uma verdadeira arte que continua a inspirar e encantar pessoas ao redor do mundo. O futuro do Muay Thai permanecerá tão brilhante quanto sua rica história. Esse mistério talvez esteja apenas começando a se revelar. Fato 9. A magia do mercado de Mae Klong. Quando o trem e os vendedores se tornam um só. No coração da Tailândia, na província de Samut Songkhram, encontra-se um dos mercados mais únicos do mundo, o mercado de Mae Klong. Este mercado se diferencia dos vibrantes bazaars e das movimentadas ruas comerciais que conhecemos por sua incrível capacidade de se transformar em um espaço seguro em questão de segundos.
Assim que se ouve o apito do trem se aproximando do mercado, os vendedores imediatamente começam a recolher suas mercadorias, guardando guarda-sóis e mesas, como que por mágica. Esse processo se assemelha a uma coreografia, onde cada participante conhece seu papel e o executa com uma precisão que impressiona. Em um instante, no local onde a vida fervilhava, resta apenas um rastro apagado das frutas e verduras coloridas que estavam à venda. Assim que o trem passa, tudo volta ao seu lugar. Os guarda-sóis são novamente abertos e os produtos são expostos como se nada tivesse acontecido. Como isso é possível? Como um mercado que atende milhares de visitantes diariamente pode existir em uma vizinhança tão perigosa com a ferrovia? Os moradores locais afirmam que não se trata apenas de conveniência, mas também de uma parte de sua cultura e tradições, onde o respeito ao próximo e a capacidade de se adaptar às circunstâncias são valores fundamentais. No entanto, por trás dessa harmonia surpreendente, existem muitos mistérios. Quais são os verdadeiros motivos dos vendedores que estão dispostos a arriscar por lucro imediato? Alguns acreditam que eles simplesmente se acostumaram a esse ritmo de vida, enquanto outros estão certos de que essa rotina está ligada a uma conexão mais profunda com o lugar e sua história. É interessante notar também que o mercado de Mike Long se tornou popular entre os turistas, que vêm não apenas para comprar, mas também para presenciar o espetáculo, onde a vida literalmente para por um momento apenas para renascer. Contudo, apesar de toda essa beleza e dinâmica, a questão permanece. Por quanto tempo esse mercado único conseguirá existir nas realidades modernas? Talvez seja apenas uma questão de tempo até que mudanças alcancem esse incrível canto da Tailândia. Mas, enquanto o trem continuar a operar, o mercado de Mae Klong permanecerá como um testemunho vivo de como a história e a modernidade podem coexistir em uma dança contínua. Quantas mais enigmas semelhantes estão escondidos nos recantos do nosso mundo, aguardando para serem revelados. Fato 10. Templo Branco, a interseção do budismo e do surrealismo. No coração da misteriosa província de Chiang Rai, entre colinas verdes e rios borbulhantes, encontra-se uma das criações mais incomuns da arte contemporânea, o Wat Rong Kun, conhecido como Templo Branco. Este templo não é apenas uma construção religiosa, mas um verdadeiro mundo onde se misturam tradições budistas e elementos da cultura pop, criando uma atmosfera hipnotizante, cheia de mistérios e enigmas. Criado pelo artista Chalermchai Kositpipat, o templo se tornou a materialização de sua ideia criativa de restaurar um antigo templo em ruínas. Mas, em vez de simplesmente restaurá-lo, Kositpipat decidiu transformar este lugar em uma obra de arte única, repleta de simbolismo e significados profundos. O Templo Branco brilha ao sol como um enorme diamante. Suas paredes brancas e telhados de espelhos refletem a natureza ao redor, criando a ilusão de que o templo flutua no ar como uma miragem. Mas isso não é tudo que chama a atenção. Mãos que emergem do solo provocam nos visitantes uma sensação de inquietação e confusão. Elas representam o símbolo das paixões e desejos humanos, buscando emergir à superfície, mas permanecendo aprisionados em sua essência. Dentro do templo, cada elemento do design está carregado de significado, desde as imagens de demônios que personificam o mal, até cenas vibrantes de filmes como Star Wars e Superman, que inesperadamente coexistem com a simbologia budista. Como isso é possível? Como um artista contemporâneo conseguiu unir mundos tão distintos em um só lugar? Talvez isso seja um reflexo de nossa época, onde as fronteiras entre tradição e modernidade se tornam cada vez mais nebulosas. O templo ainda não está concluído e sua construção continua, o que acrescenta ainda mais mistério a este lugar. Cada novo detalhe adicionado ao templo gera novas perguntas. O que mais Kositpipat planeja criar? Qual é,
seu verdadeiro objetivo. Enquanto alguns se maravilham com essa obra-prima, outros questionam seu significado e seu lugar no budismo. Mas o que realmente importa é que o Wat Rong Kun se tornou um símbolo da busca por novos caminhos e possibilidades, onde arte e religião podem coexistir, criando uma atmosfera única, cheia de enigmas. Mas será que este templo é apenas um experimento moderno ou ele realmente possui raízes profundas na tradição budista? Quantos outros lugares semelhantes estão escondidos pelo mundo, aguardando para serem descobertos e compreendidos? Fato 11. O mistério dos amuletos, mística e magia no mercado de Bangkok. No coração de Bangkok, entre ruas movimentadas e luzes brilhantes, esconde-se um mundo repleto de segredos e enigmas, o mercado de amuletos, onde tradições antigas e modernidade se entrelaçam em uma dança única. Esses amuletos, que se acredita possuírem poder sobrenatural, podem custar dezenas de milhares de dólares, e sua popularidade cresce a cada dia. Como foi que pequenos pedaços de metal ou madeira se tornaram objetos de adoração e esperança para milhões de tailandeses? Neste lugar mágico, é possível ver milhares de amuletos, desde os mais simples até os mais elaborados, cada um guardando em si uma força ancestral e, possivelmente, segredos que ainda não conseguimos desvendar. Os monges que criam esses itens sagrados trabalham em reclusão, mergulhando em meditação e oração, para infundir em cada peça sua energia espiritual. Esses mestres não apenas fabricam amuletos, eles se tornam mediadores entre os mundos, conectando nosso mundo material ao espiritual. Os tailandeses acreditam que os amuletos podem protegê-los de espíritos malignos, atrair sorte nos negócios, ajudar no amor e até mesmo curar doenças. Como será que eles funcionam? Talvez seja o resultado da fé e da intenção depositada em cada detalhe, ou talvez exista algo maior que escapa à nossa compreensão. No mercado, podemos encontrar pessoas que narram histórias incríveis sobre como seus amuletos as ajudaram em tempos difíceis. Um homem, por exemplo, afirma que seu amuleto o protegeu de um acidente quando ele sofreu uma colisão. Outros contam como os amuletos os levaram a negócios e acordos bem-sucedidos. Mas não se trata apenas de objetos para proteção e sorte. Os amuletos tornaram-se parte da paisagem cultural e social do país. Os tailandeses os usam com orgulho, mostrando aos outros que acreditam na magia e na força de seu legado. Mas fica a questão: realmente existe algo mais do que meros objetos, ou são apenas símbolos de esperança e fé? Quais segredos ainda permanecem ocultos nesses amuletos, aguardando que alguém revele seu verdadeiro significado? Talvez neste mercado haja enigmas ainda não desvendados, que esperam sua hora de serem descobertos e compreendidos. Fato 12. O mistério do canibalismo ritual. Antigos rituais no norte da Tailândia. À sombra das majestosas montanhas, entre colinas verdes e florestas misteriosas do norte da Tailândia, esconde-se mais um enigma que provoca temor e perplexidade. Aqui, entre tribos que preservaram tradições ancestrais, ainda é praticado o canibalismo ritual como parte dos rituais funerários. À primeira vista, isso pode parecer horrendo e incompreensível, mas para os habitantes locais, não se trata apenas de um costume, é uma expressão de amor e respeito pelos que partiram. Segundo crenças antigas, as almas dos falecidos permanecem com suas famílias, e para garantir seu descanso, as tribos consomem uma pequena parte das cinzas do parente, misturadas com banana. Como poderia surgir um ato ritual tão estranho e, à primeira vista, cruel? A complexidade dessa prática reside no fato de que não é um ato de violência, mas sim uma manifestação de uma profunda conexão entre os vivos e os mortos. Cada pedaço consumido é considerado uma parte da alma do falecido, e assim, a tribo mantém sua presença em suas vidas. Os locais
Acreditam que isso ajuda as almas a encontrarem paz e não as deixa abandonadas no além. Mas como isso se tornou uma norma para comunidades inteiras? Inúmeras histórias são transmitidas de geração em geração, contando como os rituais ajudaram a lidar com a perda, unindo famílias e fortalecendo seu vínculo com os ancestrais. Nesse contexto, o canibalismo adquire um novo significado. Não é apenas um ato, mas um ritual sagrado, impregnado de amor e respeito pelos que partiram. Mas permanece a questão: quão profundamente enraizadas estão essas tradições e como elas se relacionam com as visões modernas sobre vida e morte? Podem rituais tão antigos continuar a existir no século XXI, quando o mundo muda rapidamente? E o que mais escondem essas florestas misteriosas, repletas de segredos, aguardando seu momento para serem revelados e compreendidos? Neste mundo, onde as fronteiras entre vida e morte se desfazem, somos apenas exploradores, buscando desvendar os mistérios do passado. Fato 13. O mistério da cidade secreta dos monges. Mumificação em vida nas montanhas da Tailândia. No coração das misteriosas montanhas da Tailândia, entre nuvens e picos majestosos, esconde-se um monastério único, pouco conhecido. Aqui, longe da agitação do mundo, vivem monges que se dedicam completamente a uma prática que pode ser considerada verdadeiramente enigmática: a mumificação em vida. Esse processo começa não no momento da morte, mas muito antes disso. Os monges preparam seus corpos para a mumificação natural durante anos, seguindo dietas rigorosas e práticas meditativas. Eles consomem misturas vegetais especiais, que contêm substâncias tóxicas, as quais, acredita-se, conservam o corpo por dentro, prevenindo a decomposição. Como surgiu uma prática tão incomum? Neste monastério, onde reina o silêncio e a serenidade, cada monge acredita que a mumificação não é um fim, mas uma transição para um estado mais elevado de existência. O uso de plantas tóxicas, como certos tipos de cogumelos venenosos e raízes, é considerado um ritual sagrado que ajuda a purificar a alma e prepará-la para a próxima etapa. O processo começa com uma disciplina rigorosa, meditação, renúncia aos prazeres mundanos e estrita adesão a um regime. A cada ano, os monges se aprofundam mais na prática espiritual e seus corpos gradualmente começam a mudar. Mas como tais ideias puderam se enraizar na mente das pessoas? Talvez isso esteja relacionado às antigas crenças de que o corpo é apenas um recipiente temporário para a alma e que a verdadeira existência começa após a morte física. Os habitantes locais, que conhecem a existência deste monastério, veem os monges como santos, prontos para a próxima etapa, e respeitam sua escolha. Mas quão profundamente enraizada está essa tradição? E será que realmente leva a uma iluminação superior, ou é apenas uma forma de escapar do medo do inevitável? Quais são os verdadeiros motivos dos monges e que segredos guardam essas montanhas sagradas? Cada passo em suas trilhas é permeado por uma atmosfera de desconhecido, e resta apenas conjecturar quantos outros segredos estão ocultos neste lugar enigmático, aguardando o momento em que seu mistério será revelado. Fato 14. Cidades fantasmas misteriosas. Bases secretas da CIA durante a Guerra do Vietnã. No território da Tailândia, nas densas selvas, escondem-se instalações militares americanas abandonadas, das quais hoje poucos têm conhecimento. Essas bases secretas da CIA, criadas durante a Guerra do Vietnã, serviram como locais para a realização de operações secretas, afetando não apenas o próprio Vietnã, mas também países vizinhos, Laos e Camboja. Nesses cantos sombreados da terra, onde o tempo parece ter parado, ainda é possível encontrar vestígios da presença militar americana. Estruturas de concreto cobertas pela vegetação, restos enferrujados de equipamentos e até aeroportos abandonados que um dia foram nós
estratégicos para o deslocamento de tropas e recursos. Como esses lugares se tornaram tão esquecidos e o que aconteceu com aqueles que aqui estiveram? Muitas dessas instalações foram construídas em condições de rigoroso sigilo, e mesmo hoje, sua existência está envolta em um véu de mistério. Os moradores locais contam sobre sons noturnos misteriosos que ecoam das profundezas da selva, sobre figuras espectrais que, segundo afirmam, perambulam por edifícios abandonados. Mas como esses locais puderam desaparecer da consciência pública? Talvez isso esteja relacionado ao desejo das autoridades de não relembrar aqueles tempos sombrios, quando guerras e sofrimentos deixaram suas marcas na terra. Arqueólogos e pesquisadores locais tentam reconstruir os eventos que um dia ocorreram aqui, enfrentando documentos incompletos e testemunhos contraditórios. Eles falam sobre como essas bases foram utilizadas para coletar informações de inteligência e conduzir operações contra forças anti-americanas. Mas quão profunda é esse mistério e que segredos essas edificações abandonadas guardam? Alguns sugerem que esses lugares podem esconder não apenas segredos militares, mas também pistas sobre os destinos das pessoas que se envolveram nesse conflito. De onde vieram esses fantasmas do passado e o que eles querem nos contar? Essas perguntas permanecem sem resposta, e cada passo nas trilhas das bases abandonadas é permeado pelo espírito do enigma e da incerteza. Quais são as verdadeiras histórias que se escondem por trás das paredes dessas cidades fantasmas esquecidas? E será que algum dia seus segredos serão revelados? Fato 15. O mundo subterrâneo de Bangkok, túneis misteriosos para uma cidade perdida com tesouros. Sob a superfície movimentada de Bangkok, no coração da capital da Tailândia, esconde-se algo verdadeiramente enigmático, uma rede de antigos túneis que, segundo as lendas locais, conduzem a uma cidade perdida, repleta de inestimáveis tesouros. Esses corredores subterrâneos foram descobertos acidentalmente durante a construção do metrô, quando os trabalhadores se depararam com maciças paredes de pedra e passagens misteriosas que se perdiam na escuridão. Uma sensação de mistério permeia o ar, enquanto os pesquisadores tentam entender o que realmente se oculta nas profundezas da Terra. Arqueólogos, ao ouvirem sobre essa descoberta, correram para o local, mas logo enfrentaram dificuldades inesperadas. O governo tailandês proibiu novas escavações em algumas áreas, alegando a necessidade de proteger o patrimônio cultural e manter a ordem. Mas o que realmente se esconde sob Bangkok? Nesses túneis foram encontrados artefatos antigos que podem ter pertencido a civilizações esquecidas, e suas formas e simbolismos incomuns levantam mais perguntas do que respostas. Algumas descobertas, como estátuas esculpidas e inscrições enigmáticas, sugerem possíveis rituais ou costumes que podem ter existido há milhares de anos. Mas o que eles realmente significam? Populares falam sobre lendas de que esses túneis foram construídos para a transferência de tesouros de uma geração para outra, ou talvez tenham servido como abrigo para objetos sagrados. Mas por que o governo esconde tão insistentemente essas descobertas do público? Alguns pesquisadores levantam teorias de que esses artefatos podem conter conhecimentos capazes de mudar nossa percepção sobre a história e a cultura da região. Como é possível que, sob os modernos arranha-céus e as vibrantes ruas de Bangkok, se esconda uma civilização da qual nada sabemos? E será que a cidade perdida com tesouros ainda aguarda sua descoberta nesses labirintos subterrâneos misteriosos? As respostas para essas perguntas permanecem fora de alcance, deixando um rastro de misticismo e do desconhecido. Quais são os verdadeiros mistérios guardados nas profundezas de Bangkok? E quantas mais dessas enigmas estão ocultas no mundo, esperando por sua vez? Tailândia é um país onde o contraste entre seu lado turístico conhecido e a profundidade oculta
e misteriosa de sua cultura e história cria uma sensação de camadas, semelhante a um iceberg que toca apenas ligeiramente a superfície. Ao mergulharmos em mercados vibrantes, majestosos templos e praias tropicais, muitas vezes deixamos de lado o que está escondido nas sombras de cidades antigas e labirintos subterrâneos que guardam os mistérios de épocas passadas. Ao olharmos para a cultura tailandesa, vemos não apenas paisagens pitorescas e a hospitalidade dos habitantes locais, mas também raízes profundas que se estendem por uma história repleta de mitos e lendas. Essa diversidade, essa complexa tapeçaria de costumes, crenças e histórias exige de nós não apenas interesse, mas também uma compreensão que vem com a experiência de vida e a sabedoria. Especialmente para aqueles que já acumularam conhecimentos e perspectivas sobre o mundo, como fazem as pessoas acima de 50 anos, são elas capazes de realmente apreciar a profundidade e a complexidade de uma cultura tão antiga e multifacetada como a tailandesa. Cada experiência, cada impressão pode se tornar a chave para uma compreensão mais completa. Por isso, convido vocês, queridos espectadores, a compartilhar suas impressões sobre a Tailândia, caso tenham tido a felicidade de visitá-la, ou a contar quais fatos mais os surpreenderam. Qual dos 15 fatos lhes pareceu mais inesperado e por quê? Talvez algo tenha se revelado a vocês, levando a refletir sobre os mistérios ocultos que ainda aguardam seu momento, como aqueles antigos artefatos que podem mudar nossa percepção sobre o passado. Os mistérios da Tailândia permanecem não resolvidos e talvez estejam apenas esperando que voltemos nossa atenção para eles, a fim de revelar ainda mais segredos surpreendentes que esta enigmática nação esconde.